Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Deve Jesus voltar. No profeta Isaías, capítulo 9, verso 6, está escrito assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Oh, aleluia, um menino nos nasceu, e quando o profeta anuncia o nascimento desse menino, se bem que essa é uma profecia, Isaías viveu cerca de 700 anos antes de Jesus nascer, mas sobre a inspiração divina, estas palavras foram apresentadas, essa profecia foi entregue, um menino especial nasceria, muito especial. Ele seria Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro. Evidentemente que a mensagem apresenta aquele que viria para ser o nosso Salvador. Jesus Cristo, o Deus eterno, Filho de Deus, que viria a este mundo para viver entre nós, entregar a sua vida, para que por meio dele nós tenhamos vida eterna. Oh, amigo, amiga, Deus lhe abençoe, Deus abençoe toda a sua casa, toda a sua família, nesse Natal, nessa comemoração do nascimento do Senhor Jesus Cristo, que todos nós compreendamos o verdadeiro significado, a verdadeira razão, porque o Filho de Deus veio a este mundo, que nós tenhamos um Natal de verdade, um Natal com significado, um Natal para valer, porque nós conhecemos Jesus, nós conhecemos a sua missão, a sua realidade, a razão por que ele veio a esse mundo e nós o recebemos como nosso Salvador e bendito Senhor. Bênçãos de Deus sobre você e sobre a sua querida família, que a presença de Cristo seja real na sua vida, na vida dos seus amados, que o Cristo que nasceu em Belém nasça todos os dias também em nosso coração, para dar sentido, razão à nossa vida. E eu tenho algo especial, que o Senhor Jesus Cristo, inclusive, disse que, antes de voltar para o céu, Ele enviaria para que nós pudéssemos continuar crendo nele, compreendendo sua palavra e seguindo os seus caminhos. Eu me refiro a essa edição da revista Esperança, Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Oh, sim, quando você pensa no Natal, você lembra do Espírito Santo? A Bíblia nos revela que ele foi quem operou o milagre do nascimento de Cristo. E foi ele também quem guiou cada passo do ministério de Jesus aqui na terra. A boa notícia é que esse mesmo Espírito, o Espírito Santo, ele continua agindo hoje, guiando aqueles que desejam viver uma vida com propósito e com paz. Enquanto tantos se perdem buscando sentido apenas nas comemorações, nas festividades, o Espírito Santo nos convida a redescobrirmos o verdadeiro significado do Natal, a presença de Deus conosco todos os dias.
Essa edição da Revista Esperança, Espírito Santo, Deus dos bastidores, foi pensada para lhe ajudar a entender melhor quem é o Espírito Santo, como que ele atua em nossa vida e como nós podemos viver uma fé mais profunda com base na Santa Bíblia. Peça agora a sua revista, ela vai para você gratuitamente. A mensagem, você manda agora uma mensagem de texto pelo WhatsApp, nesse número, 12982444449. Você pode mandar agora a mensagem, repito, o nosso WhatsApp, 12982444449. Tem esse monte de 4 aí, vai dar tudo certo. Manda a mensagem para a gente, tá bom? E assim que possível nós entraremos em contato com você e essa revista vai chegar gratuitamente às suas mãos, para que, compreendendo quem é e qual é a obra do Espírito Santo, você possa ter uma experiência mais profunda com Deus e assim ter uma vida cheia de significado, cheia de sentido e de esperança em Deus. Como é bom quando a gente conhece e ama a Deus. Não significa que a vida vira um mar de rosas, mas com a presença de Deus em nós, nós temos forças para viver, nós temos esperança para seguir. Deus te abençoe, renove cada dia mais esta sua certeza em Deus. Ok, Quarteto Arautos do Rei está sempre com a gente e eles agora cantam uma música de Natal. É curtinha, mas é linda. Ouça aí, Arautos do Rei, Tudo é Paz. Tudo é paz, tudo amor, dormem todos em redor, em Belém Jesus nasceu. Rei da paz da terra e céu, nosso Salvador é Jesus, Senhor, é Jesus. Bendita paz, a paz do céu que vem ao nosso coração quando nós conhecemos e amamos Jesus. Quando você ama Cristo, você passa a estar em paz com Deus. E aí você desfruta a paz de Deus e você também vive em paz com seus semelhantes. É assim, a vida com Deus é uma vida de paz. Não significa, claro, que problemas não existam. Eles existem e não são poucos, mas Deus nos dá paz para enfrentarmos os mais difíceis problemas da vida. Eu gosto muito das palavras de Paulo que estão na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 7. Ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não é lindo isso? A paz de Deus. Quando você está em paz com Deus, você desfruta a paz de Deus. A paz de Deus, diz Paulo, que excede todo entendimento. Porque essa paz é difícil de compreendê-la ou de explicá-la, mas é fácil e possível vivê-la. A paz de Deus excede todo entendimento porque ela independe de circunstâncias. Esteja você no momento difícil ou no momento fácil, se você está em paz com Deus, você permanece com a paz de Deus no coração. E essa paz de Deus que nos dá forças para a gente viver, a paz de Deus independe de circunstâncias, por isso que ela vai além da compreensão humana, excede todo o entendimento.
A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Permaneça em Cristo Jesus, esteja em paz com Deus, desfrute a paz de Deus e tenha paz com seus semelhantes. A gente vai agora para o intervalo, mas eu já volto e quero, é claro, compartilhar com você uma mensagem bíblica, lembrando a todos nós o verdadeiro Natal. Fica aí. Mas não esqueça que o Natal é Cristo, Cristo. Sem Ele tudo mais não tem valor. Com Ele na vida tudo é mais bonito, mais lindo. É nele que a salvação está. Não o deixe fora do seu Natal. Não, 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 não o deixe fora. Já estou aqui, já estou de volta nessa noite especial, noite de Natal. Claro, isso se você está assistindo ao programa inédito, não é? Que é toda quarta-feira à noite, hoje 24 de dezembro. Data muito especial, mas é lógico, você que está assistindo aí nos dias seguintes, em algum horário alternativo, é um prazer também estar com você, estar na sua companhia. E mensagem de Natal nunca perde seu valor, não é? Nunca perde sua importância, especialmente quando nossa mensagem de Natal está baseada na verdadeira razão do Natal, que é nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que não muda, o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Eu quero aproveitar e mandar um abraço muito especial para você que está nos acompanhando agora nas mais diferentes partes aí desse nosso imenso Brasil, não é? Esse país com dimensões continentais. Um abraço para você que está no norte, nos estados verdes do Brasil, grandes, lindos e que sempre recebem a gente aqui da Novo Tempo com tanto carinho, com tanta bondade. Estados do norte, onde a Novo Tempo tem uma audiência extraordinária. Deus abençoe você. Um abraço também para os amigos que estão no meu querido Nordeste. Oh, sim, do Maranhão à Bahia. É só alegria. Deus abençoe todos vocês. Um abraço para o pessoal que está na região centro-oeste do Brasil, Brasília, não é? Goiás, no Mato Grosso, onde mais? Mato Grosso do Sul, acho que são os estados aí da região centro-oeste. Bênçãos para vocês todos e um abraço também, é claro, para os amigos que estão aqui mais perto da gente, na região sudeste, Minas Gerais. E aí, Minas Gerais, um abraço para você que está também no Rio de Janeiro, está aqui no estado de São Paulo, está no Espírito Santo e, lógico, abraço também para os amigos do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, onde quer que você esteja, cidades grandes, cidades pequenas, área rural, não importa, que nessa hora a paz do céu, a paz de Cristo que vai além de toda a compreensão, que excede todo o entendimento, que essa paz maravilhosa esteja no seu coração e no coração de todos os seus queridos familiares. E lógico que a gente não pode se esquecer também dos amigos que acompanham do exterior, ainda mais nessa época assim de Natal, o coração fica apertadinho, não é? Você que está longe, você que está aí em algum país do exterior, seja em que continente for, em que região do mundo for, eu sei que você fica com o coração meio apertadinho, saudade dos seus queridos que estão aqui no Brasil, mas que Deus conforte seu coração e que assim como Ele está conosco aqui, Ele esteja com você também, trazendo paz ao seu coração, tá bem? Vamos orar juntos para a gente então seguir com a palavra do Senhor. Pai querido, nessa hora eu te peço por tua graça, Senhor, permanece comigo e com todos que estão em oração, para que essa mensagem de Natal possa vir ao encontro das nossas reais necessidades e preencher a nossa alma, o nosso coração, Senhor, com a esperança que vem do céu. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, Natal todo mundo sabe, ainda que muitos ignorem, mas o Natal é a comemoração do nascimento de Jesus Cristo, o maior acontecimento da história. Billy Graham, o grande pregador do século XX, dizia: o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua. O maior acontecimento da história foi Deus descer e pisar na terra. Oh, sim, está muito bem. Você tem a compreensão correta de quem foi ou quem é Jesus? Sabe por que ele veio ao mundo e nasceu aqui? Quem é Jesus para você? No Evangelho de Mateus, capítulo 16, dos versos 13 a 16, Jesus pergunta aos seus discípulos assim: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Filho do Homem era uma expressão que Jesus usava para referir-se a si mesmo, e os discípulos entendiam isso. Quem que os outros dizem que é o Filho do Homem? E aí os discípulos responderam: Senhor, uns estão dizendo que o Senhor é João Batista que teria ressuscitado. Outros dizem que o Senhor é Elias, o profeta que foi levado para o céu sem passar pela morte, que teria voltado. Há quem diga também que o Senhor é o profeta Jeremias ou um dos outros profetas. Os discípulos, quando fazem comentário de outros a respeito de Jesus, eles só dizem coisas boas, evitam os opositores que desprezavam Cristo. Aí então Jesus olha diretamente para os discípulos e diz assim: e vocês? Quem vocês dizem? Quem vocês consideram que eu sou? Pedro, que geralmente era o mais falante do grupo, tomou a palavra e disse assim: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ei, que resposta boa, hein? Correta. Pedro acertou em cheio. O Senhor, disse Pedro, é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo quer dizer o ungido, aquele que foi escolhido, enviado, prometido para ser o nosso Salvador. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que a Bíblia diz a respeito de Jesus? Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele é o desejado de todas as nações, a brilhante estrela da manhã. Ele é a rosa de Saron, o lírio do vale. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz e a geração de Davi. Ele é, conforme o verso de Isaías que eu mencionei no início do programa, Isaías 9, verso 6, ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus também é a rocha dos séculos, o Filho de Deus e Filho do homem. Ele é o Messias, ungido de Deus, o Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão da vida, ele é a água da vida, ele é a pedra angular. Jesus é a luz do mundo, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Ele também é o sol da justiça, aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus, como ele mesmo se apresenta, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, o autor e consumador da nossa fé. Jesus também é o bom pastor e é a porta pela qual as ovelhas devem entrar. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele é aquele que esteve morto, porém vive pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno. Jesus é a ressurreição e a vida. Ele é nosso sumo sacerdote celestial. Ele é o único intercessor entre nós e o Pai. Oh, glória a Deus! Quem mais é ou pode ser como Jesus? Que neste Natal você compreenda quem é Jesus, para que Ele receba de você a verdadeira adoração que Ele merece. Qual foi a missão do Filho de Deus ao vir a esse mundo? No Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 21, quando o anjo do Senhor
anunciou a José, que estava noivo de Maria, queria se casar com ela. Quando o anjo do Senhor anunciou a José que Maria estava grávida por uma obra do Espírito Santo, o anjo disse assim: ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nome Jesus é a forma grega do nome Josué, oriundo do hebraico Yeshua, cujo significado é Jeová é salvação. Esse nome Jesus foi previamente escolhido a fim de anunciar a sua missão. Qual a missão de Jesus? Oferecer graça salvadora a todo aquele que nele crê. No Evangelho de João, capítulo 3, versos 16 e 17, são versos conhecidos, está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E você se lembra como João começa o seu livro, o seu evangelho? Vamos então abrir a palavra de Deus agora? Vamos lá. Evangelho escrito por João. Eu sei que esses versos também são conhecidos, mas eu faço questão de lê-los aqui na Bíblia. Primeiras palavras do Evangelho escrito por João. Capítulo 1, versos de 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João começa o seu evangelho dizendo assim: no princípio era o Verbo. A palavra traduzida por verbo aqui é a palavra grega logos, cujo significado é verbo, palavra, narrativa, relato. O que João está dizendo aqui é que Jesus veio para revelar a Deus, revelar o Pai, revelar a vontade de Deus, o caráter do Senhor, seus pensamentos, seus planos. Jesus é a suprema, é a máxima, é a perfeita revelação de Deus. E é claro que João aqui está deixando para nós de forma muito explícita a mensagem de que Jesus é Deus. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus, João diz, é Deus. Ele é Criador. E além do mais, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Jesus é Deus, é Criador, é vida e é luz. Aqui João, o evangelista, está enfatizando a existência contínua, ilimitada, eterna, atemporal de Jesus. Significa que nosso Senhor já existia antes da encarnação, antes de vir ao mundo, porque Ele é eterno, Ele é Deus. Há uma nota triste aqui. Depois de apresentar Jesus como Deus, Criador, vida e luz, há uma nota triste nesse primeiro capítulo de João, versos 10 e 11. João capítulo 1, versos 10 e 11. Na minha Bíblia está escrito assim: o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ele veio ao mundo. A palavra se tornou carne. Deus, o Deus eterno, se tornou homem.
veio habitar entre nós. O mundo foi feito por meio dele, ele é criador. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Por que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam? Por que ele foi desprezado por aqueles que ele mesmo criou? João responde, aqui mesmo agora no capítulo 3, leia os versos 18 a 20. Está escrito assim: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Você ouviu bem? Por que muitos rejeitaram Jesus? Por que não o conheceram? Por que o desprezaram? A resposta: porque eles amaram mais as trevas do que a luz. Eles amaram mais as obras más, as suas obras más, do que a luz. A luz tem a ver com pureza, com santidade. A vida de Cristo pura e santa reprovava aqueles que amavam mais as trevas do que a luz. Mas ainda bem que, se muitos o rejeitaram, alguns o aceitaram, o receberam, o amaram e foram abençoados por ele. Essa é a nota alegre do texto. Agora, João capítulo 1, versos 12 e 13. Está escrito assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Muitos o rejeitaram, porém, aqueles que o receberam, está escrito, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus não apenas pela criação, mas pela experiência da salvação. Repito, quando você crê em Jesus de todo o seu coração, quando você o recebe, ele não é apenas o seu Criador, ele torna-se também o seu Salvador. Você passa a ser filho de Deus duas vezes, tanto pela criação como pela experiência da salvação. Quem crê, nasce de novo, tem a sua vida renovada, é o nascimento espiritual. É um milagre que Deus opera. E você pode ver depois exatamente isso no capítulo 3 de João, quando Jesus se encontra com um homem chamado Nicodemos e lhe fala a respeito desse milagre, desse nascimento espiritual, que é uma obra feita por Deus na vida de quem crê, de quem recebe Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Esse que recebe Jesus ama a verdade e ama a luz. Aqui mesmo, capítulo 3, agora verso 21. Enquanto que a condenação para os que rejeitam a luz, porque as suas obras são más, agora diz assim: quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quando você recebe Jesus, quando você quer Jesus, você recebe a luz. E essa luz de Deus ilumina a nossa vida e nos transforma, para que nós sejamos semelhantes ao nosso próprio Senhor. Ao vir ao mundo, Jesus dividiu a história da humanidade. Você sabe disso. Conta-se o tempo como antes de Cristo e depois de Cristo. Mas você sabe que isso também, essa divisão da história, ocorre na experiência individual? O que define a história de cada um de nós é a nossa reação diante de Jesus. Ou você o recebe, o aceita, crê nele e torna-se filho de Deus,
tendo direito à vida e vida eterna, ou você o rejeita, despreza, ignora e permanece nas trevas, condenado à morte e morte eterna. No primeira carta de João, capítulo 5, verso 12, está escrito assim: quem tem o Filho, referindo-se a Cristo, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Insisto, assim como Jesus divide a história da humanidade, Ele divide nossa história individual. Tudo depende da maneira como nós reagimos diante dele. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Comemorar o Natal não significa receber Jesus como Salvador e crer nele. Até porque muita gente nesse período comemora o Natal e nem sequer se lembra de Jesus. Se envolvem em compras, presentes, comidas, confraternização com a família, com amigos, mas não passa disso. Falam da magia do Natal e nesse embalo substituem Jesus por um bom velhinho que supostamente vem lá do Polo Norte, puxado por renas em seu trenó, trazendo muitos presentes para muita gente, para a criançada. Desculpe-me a franqueza, mas quanta bobagem, não é? Quanta tolice. Natal de verdade não tem bom velhinho. Natal de verdade tem Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, nosso maravilhoso Salvador, aquele que nasceu em Belém, numa estrebaria, foi colocado numa manjedoura, um coxo, seu primeiro bercinho foi um coxo, onde os animais se alimentavam. Natal de verdade tem o Jesus que prega, que cura, que abraça as pessoas, que dá significado à vida delas. Jesus que não discrimina ninguém, que trata os simples com bondade e com carinho. Natal de verdade tem Jesus, aquele que foi crucificado, morrendo em nosso lugar, que ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, que está intercedendo por nós no santuário celestial e que voltará para buscar o seu povo, a sua igreja. E com esse Cristo bendito nós viveremos felizes por toda a eternidade. Natal é tempo de confirmarmos a nossa aceitação de Cristo como nosso Salvador e renovar a nossa esperança de vê-lo em breve voltar. Isso sim é Natal. Isso é Natal com significado e com propósito. E algo importante, que você não apenas pense no passado, no menino da manjedoura, sendo cuidado por seus piedosos pais, José e Maria, até porque, como todo menino, Jesus cresceu, viveu, ele cumpriu sua missão, ele morreu e ressuscitou, está intercedendo por nós e virá para nos buscar. Não olhe apenas para o passado, para o menininho da manjedoura. Pense no Cristo homem, consciente, abençoando as pessoas, cumprindo sua missão, morrendo por você e por mim, ressuscitando em glória. Pense nele assim e veja o futuro. O acontecimento passado aponta para a esperança futura. Ao recordar o passado, renove sua confiança no futuro. Nosso Senhor veio aqui para nos livrar da condenação do pecado. Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 1, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso não é maravilhoso? Se você conhece Jesus e o ama e o declara e vive tendo Jesus como seu Senhor e Salvador, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para você, porque você está em Jesus Cristo e Jesus é a nossa salvação.
Que declaração poderosa, hein? Agora que você está em Cristo, porque você ama a Cristo e tem procurado andar com fidelidade nos caminhos do Senhor, agora que você já declarou e tem declarado dia a dia que Jesus é o seu Senhor e Salvador, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para você. Hoje o Senhor Jesus, por meio da obra do Espírito Santo, Ele está livrando os seus filhos do domínio, da força, da opressão do pecado. E um dia, nosso bendito Senhor nos livrará até mesmo da presença do pecado. Em Jesus nós nos tornamos verdadeiramente filhos de Deus, não só pela criação, mas também pela redenção, pela experiência da salvação. Em Jesus, nosso passado está resolvido, nosso presente está definido e o nosso futuro está garantido. Você se lembra das palavras do Senhor na véspera de sua morte, confortando os seus discípulos? Eu estou pensando aqui em João capítulo 14, versos 1 a 3, texto clássico de Cristo. Ele disse que o coração de vocês não fique angustiado. Ou na linguagem mais tradicional, na versão mais tradicional, não se turbe o vosso coração. Vocês creem em Deus, disse Jesus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não tivesse lugar para vocês lá, eu já lhes teria dito. Mas eu vou preparar o lugar de vocês. E quando eu for e lhes preparar lugar, voltarei e levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estou, estejam vocês também. Significa que Ele virá de novo à nossa casa, dessa vez para nos levar para a sua casa. É como se Jesus tivesse dito assim para os discípulos, e estas palavras também são para você e para mim. Não fiquem tristes. Essa realidade presente vai passar. Esse tempo de dores, de doenças, de perdas, de injustiças, de violência, de separação, de solidão, isso vai passar. Quanta gente nesses dias de Natal, em vez de alegrar-se, se entristece por conta das tristezas, não é? Das lutas, das perdas, das injustiças da vida. Jesus está dizendo assim, filho, filha, creia em mim, isso vai passar. Os dias dessa realidade triste, injusta e caótica estão contados, porque vocês têm pai, vocês não são órfãos, vocês têm casa, não são sem teto, sem terra, não são moradores de rua. Lembrem-se que casa de pai é casa de filho. Sim, Jesus diz para você, nós viveremos juntos e nós seremos felizes. Creia na minha palavra, na minha promessa. Eu penso que só quando a eternidade começar para os filhos de Deus, é que nós entenderemos com profundidade o verdadeiro significado do nascimento de Cristo, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, da sua intercessão e da sua segunda vinda. Só quando a eternidade começar é que nós compreenderemos com profundidade o precioso ministério de Cristo realizado a nosso favor. Portanto, o verdadeiro Natal deve relembrar e comemorar a nossa reconciliação com Deus e nossa libertação do poder das trevas, da opressão do diabo. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 19, está escrito: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo a humanidade. Ele não levou em conta os nossos pecados. Jesus pagou os nossos pecados, Ele morreu em nosso lugar. E por que houve essa necessidade dessa reconciliação com Deus por meio de Cristo? Porque com a desobediência, com o pecado, nós somos separados do nosso Deus e passamos a ter uma natureza inclinada para o mal.
uma tendência de oposição e inimizade com Deus. Mas desde o Éden, após o primeiro ato de transgressão da lei de Deus, o Senhor garantiu que Ele nos libertaria do poder opressor do seu inimigo. Gênesis capítulo 3, verso 15. Deus disse assim para a serpente, que na verdade foi usada pelo diabo, a mensagem era para o diabo: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, ou seja, a descendência do diabo, os ímpios, e o descendente da mulher, Jesus. Este, disse o Senhor, lhe ferirá a cabeça. Jesus feriria a cabeça da serpente e você lhe ferirá o calcanhar. Nesse texto, cremos que há uma linguagem profética onde é pronunciado o juízo sobre a antiga serpente, sobre o diabo, e nesse mesmo texto é anunciada a vinda do nosso libertador. Nós podemos dizer que essa é a primeira referência ao Natal na Bíblia e na história. De repente, alguém está me assistindo e pense assim, mas esse texto que você citou, Gênesis 3,15, está falando de inimizade. Deus diz assim: eu porei inimizade entre o diabo e a mulher, o diabo, nosso inimigo, e a mulher representando a igreja, os filhos de Deus, eu porei inimizade entre você e a mulher. E o texto está falando de guerra, de luta com feridos. O que isso tem a ver com o Natal? Sim, aqui há uma síntese do grande conflito que é travado entre o bem e o mal. Esse tema, inclusive, ele permeia toda a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Como diz João, primeira carta de João, capítulo 3, verso 8, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus veio para desmascarar o inimigo, para vencê-lo e para nos libertar por completo. Por isso que ele diz, Lucas 19, 10, o Filho de Deus veio buscar e salvar o perdido. Ou como disse o anjo a José, ele salvará o seu povo dos pecados deles. Por meio de Jesus, nós temos inimizade com o diabo e amizade com Deus. Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, com alegria, nós podemos dizer: Jesus é o nosso Salvador e nosso Senhor. Você pode dizer: Jesus é o meu Salvador e o meu Senhor. Ele morreu em meu lugar. E agora, perdoado e reconciliado com Deus, eu vivo por Ele e para Ele. Isso sim é Natal de verdade. Quando você conhece a Cristo e você o ama, quando você o adora e o declara como seu bendito Salvador, isto sim é Natal de verdade. E é isso que eu desejo para você, meu amigo, minha amiga. É isso que eu desejo para a sua família. Que vocês comemorem o Natal, se bem que algumas pessoas às vezes dizem, mas essa data aí, nem se tem certeza que Jesus nasceu nessa data, é verdade. E é bem provável que não foi nessa data, por algumas razões. Não vou entrar nesse mérito agora, mas independente da data, comemore o fato de que Jesus nasceu. Mas, por favor, diga para as pessoas que estão ao seu redor que o menino que nasceu em Belém, ele cresceu. E ele veio a esse mundo com uma missão específica, e sua missão foi realizada com êxito. Ele veio para morrer em nosso lugar e morreu, mas ele ressuscitou, de modo que nós adoramos um Cristo vivo e glorioso. Ele hoje está intercedendo por nós no santuário celestial e no momento certo, conforme a sua palavra, ele virá para nos buscar. Isso que é Natal de verdade, é isso que eu desejo para você e para a sua querida família. Vamos, pela fé, avançar na certeza de que o bom Deus está conosco e a nossa vitória no Senhor é certa. Eu quero ler somente mais 2 versinhos antes de chamar o quarteto para cantar, enquanto eles se preparam para essa última música. Eu quero ler o texto que está na carta de Paulo aos Colossenses.
Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14. Na minha Bíblia está escrito assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Paulo está dizendo que Jesus nos libertou do poder das trevas, do império das trevas, do reino das trevas. Jesus é o nosso Salvador, Ele é o nosso libertador. E Ele não só nos libertou do império das trevas, mas também Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Em Jesus nós temos redenção, salvação, e temos remissão dos pecados, isto é, nós temos perdão. É de Cristo que eu preciso, é de Cristo que você precisa. Que o nosso coração nesse Natal esteja cheio de Cristo e que a nossa vida, por todos os dias que vivermos nesse mundo, seja marcada pela presença de Cristo em nós. Eu gosto de dizer, e você ouviu eu dizer isso durante o ano, e vai ouvir agora já no final do ano também: quem tem Jesus tem tudo, mesmo não tendo nada. Mas quem não tem Jesus não tem nada, mesmo tendo tudo. Eu encontro pessoas por aí que não têm nada, mas elas têm Jesus, por isso elas têm tudo, e elas me inspiram por isso. Sabe quando você encontra pessoas que são pobres e extremamente pobres, ou então pessoas doentes e com doenças crônicas, degenerativas, que sofrem muito? Quando você encontra pessoas injustiçadas que vivem à margem da sociedade por conta do preconceito e da maldade do ser humano, mas ainda assim transmitem paz, transmitem alegria, transmitem esperança, são aquelas que têm Jesus. Por isso têm tudo, mesmo não tendo nada. Por outro lado, às vezes encontro alguns por aí que têm tudo. Tudo que o mundo diz ser fator essencial para uma vida feliz. Tem dinheiro, tem posses, tem família, tem saúde, tem tudo. Mas são infelizes, vazios e tristes, porque eles têm tudo, mas não têm nada, porque eles não têm Cristo. A grande diferença na vida é Cristo. Que Deus lhe abençoe. O quarteto vai cantar então uma doce música de Natal e em seguida eu oro com você. É Natal, está tão lindo esse visual na cidade. Vejo cores, só amores, por onde vou. É Natal, tudo está em festa, é tão legal esse clima. Folia de alegria, nos façam bem, tão bem. Dá vontade de cantar, há um brilho no olhar. Está chegando o Natal, é tempo de amor e paz. Mas não esqueça que o Natal é Cristo, Cristo. Sem Ele tudo mais não tem valor. Com Ele na vida tudo é mais bonito, mais lindo. É nele que a salvação está. Não deixe fora do seu Natal. Não, 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 não deixe fora da vida. Pois o Natal passa e a vida continua.
está com Deus. Siga sempre em frente, a vida não é só um presente, o futuro está com Deus. Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal. Tenham todos um feliz Não se esqueça que o Natal é Cristo. Sem Cristo não existe Natal. Só existe aí uma festa que tem seu valor, não é? Afinal de contas, muitos no Natal se encontram com a família, com os amigos. Há uma tendência assim de mais empatia, mais solidariedade, mais fraternidade. Isso tem seu valor. Mas considerando-se que o motivo do Natal é Cristo, essa festa sem Cristo fica vazia. Não se esqueça que o Natal é Cristo. O Cristo que nasceu em Belém e também nasce no coração da gente, quando nós somos sensíveis ao seu chamado, à sua vida, ao seu amor. Eu marquei aqui na minha Bíblia as palavras de Paulo, que eu até sei de cor, e que são tão lindas. Na carta aos Gálatas, capítulo 2, no final do verso 19, Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo. E aí no verso 20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo, diz Paulo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E ele segue dizendo assim: e o viver, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Tomara que essa experiência de Paulo também seja a sua e a minha. Que Cristo viva em nós. E que esse viver que temos na carne, nós vivamos pela fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós. Esse Natal vale a pena ser comemorado. Essa é uma vida que vale ser desfrutada, porque essa é uma vida com propósito, com alegria, com paz, com esperança. Deus abençoe. Jesus na sua vida, no seu coração, Jesus com a sua família. Vamos orar juntos? Pai querido, te damos graças, Senhor, porque temos o privilégio de saber que Natal vai muito além de festas, comidas, presentes, reuniões de família e de amigos. Natal é Cristo, aquele que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, intercede por nós e um dia virá para nos buscar. O Cristo bendito com o qual viveremos e desfrutaremos a eternidade. Louvado seja o teu nome, Senhor. Te damos graças em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Feliz Natal para você e para a sua família. E vamos juntos na certeza de que com a bênção de Deus temos vitória completa. Lembrando sempre aqui que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.